E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? A questão da Venezuela tomou conta aí do debate público nas últimas horas. Mais e mais pessoas apareceram agora para dar apoio a Rodrigo Maia, aquela gente de sempre, vocês devem saber, pessoas da esquerda e muitos ligados ao Foro de São Paulo. E vale a pena de comentar porque tem mais umas coisinhas novas aí no assunto. E também falar por alto aí de uns pronunciamentos do Carlos Bolsonaro em relação aos atos antidemocráticos, questão do pessoal do STF. Vamos também falar de eleição, vamos falar um pouco de educação hoje, mas não do Ministério da Educação, uns assuntinhos assim ligados à questão do ensino. Tem umas besteiras assim perdidas no vídeo, vamos falar um pouco de imprensa também e vamos falar daquele país lá de longe. Tem muita coisa, mas principalmente na questão de eleição, e parece que tem gente querendo falar por Bolsonaro, sendo que Bolsonaro não falou nada, sabe, usassem a... Não, ó, isso aqui é meio com a ordem de Bolsonaro. Tem certeza? Ah, não é bem assim. A gente vai comentar tudo isso daí, mas vamos começar para ser um vídeo hoje mais curto. Carlos Bolsonaro tava pirado nas últimas horas. Vocês viram o vídeo de ontem, mostrei para vocês. Alan dos Santos basicamente virou inimigo público número 1. Toda a narrativa que vem sendo criada e construída pelo STF, toda a oposição, e agora principalmente da mídia, é para tentar criminalizar os canais conservadores, os canais de direita. Começando aí logo pelo Terça Livre, quase o alvo número 1. Saíram aí matérias em todos os jornais quase, falando de como Alan dos Santos é um cara antidemocrático, estava pedindo intervenção militar e apoiava diversas coisas contra a nossa democracia. E aí nesse mesmo inquérito, o Eduardo foi convocado para depor, deve estar nos próximos dias, o Carlos já foi depor e outras pessoas também foram convocadas. E só bolsonaristas. A única pessoa que tem nesse inquérito depor que não é bolsonarista é Sérgio Moro, na figura de ex-ministro. O que é que vocês acham? Será que Moro vai tentar ajudar o governo ou será que Moro vai dar uma de João sem braço, né? Mas, nas últimas horas, devido a toda essa questão que vem aparecendo, o Carlos foi realmente assim, bem duro nas críticas, aquele Bolsonaro raiz no sangue, e diz assim, ó: atos antidemocráticos são meus ovos na goela de quem inventou isso. Milhares, no caso milhares de pessoas, vão às ruas de forma espontânea e devido a meia dúzia esculhambam toda a democracia. Tentam desqualificar a vontade popular como algo temerário. Eu falo que, gente, tem milhares e milhares de pessoas. Aí porque talvez uma meia dúzia, 6 pessoas, fala, fecha o Congresso, fecha isso, quer dizer que é um ato contra a paz brasileira, a paz nacional? Cara, menos. E aí ele faz questão de botar com letras garrafais depoimentos sigilosos, vazados ilegalmente, mais uma vez para manter uma narrativa de desgaste diário. A biografia, quem é o biografado? E os bilhões de reais perdidos, lá que tá falando da Globo, fazem isso com a vontade de uma nação. Fazem esse absurdo e ignoram atos de violência e depredação do patrimônio público e privado em outras manifestações. A gente deve saber de quem que faz, né? Atos estes apoiados por parlamentares e sabe-se lá quem mais, além de ignorar a trama de fake news já divulgadas pelas próprias palavras de certas pessoas. A impressão minha é o pessoal do PSOL aí realmente estava apoiando alguns manifestantes numas manifestações que a mídia chamava de manifestação pró-democracia. Mas o problema, gente, não é o que você fala, mas quem está falando. Se você é um Bolsonaro ou está do lado de Bolsonaro, cara, lamento lhe falar, mas vai dar ruim para você. E aí, continuando, só uma coisa aqui que o Renato ele trouxe, ele tinha postado em junho. E a gente vai fechar um comentário do próprio Carlos Bolsonaro dessa mesma época, até um pouco antes, depois que a gente falar aqui a questão da Venezuela, vocês vão ver que tudo vai se encaixar. Renato traz aqui um comentário dele dia 17 de junho e ele diz assim, ó, repetindo: vazamento de depoimentos é modus operandi do lava-jatismo e, como sempre, vazam para sua assessoria de imprensa. Quem foi que soltou a matéria, a primeira matéria sobre o Alan? Foi a Cruzoé? Acho que foi, né? Inclusive, acho que o Mário Sabino reclamou que outros jornais não deram crédito para Cruzoé. As manifestações surgiram em apoio ao presidente, logo após a saída do biografado. Interessante nunca ter vazado nenhum depoimento dos membros do PCC, né? E olha só, dia 17 de junho, Renato diz: todos os abusos utilizados pela Lava Jato agora estão sendo direcionados para a base de apoio do governo, ou seja, o cidadão, os deputados e, por fim, o presidente. O lava-jatismo é uma ideologia.
E aí, continuando, chegamos aqui no assunto principal, é a questão da Venezuela. Meus amigos, não é à toa que as pessoas estão tão preocupadas e Rodrigo Maia tentando salvar essa gente a todo custo. A Venezuela é o coração do Foro de São Paulo. No dia que a Venezuela voltar a ser um país democrático, amigos, vai dar muito ruim pro pessoal do PT, do PSOL, do PCdoB, do Cidadania, dessa gente toda. Eles estão nessa confiança, né, que vai ajudar. E não só isso. Falei pra vocês ontem que muita gente diz que os Estados Unidos estão atrás de petróleo. E volto a falar, o petróleo da Venezuela, para você processar todo e poder utilizar, tem muito custo porque tem muito enxofre. Hoje em dia, os próprios americanos, além de ter uma reserva muito boa na Alasca, se eles quiserem explorar, eles já têm tecnologia para usar o gás de xisto de uma forma muito mais barata. Agora, tem um país lá no Oriente, sabe, que o Dória fez até um escritório lá, abriu um escritório, que esse país sim, esse daí precisa do petróleo venezuelano. E aí, o Felipe Barros e o Fiuza fizeram 2 comentários. O Felipe Barros é da base, beleza. Agora o Fiuza é aquele jornalista que realmente ele é mais ao tal da direita, mas está longe de ser um bolsonarista. Primeiro falar do Barros. FHC, Aloysio Nunes, vulgo motorista do Carlos Marighella, Celso Amorim, Francisco Hazek e José Serra afirmam que Maia interpretou o sentimento do povo brasileiro ao criticar a aproximação do Brasil com os Estados Unidos contra o narco-ditador Maduro. Essa patota comprova que vivem em total desconexão com o povo. E o Fiuza diz que o Fernando Henrique socorreu Maia na panfletagem colegial contra os Estados Unidos. Não tente explicar um venezuelano completamente massacrado o que são democratas de auditório e onde está o autoritarismo contra o qual eles gritam. E aí, pessoal, olhem só. FHC de um lado, com Serra, do outro lado Lula. Sarita diz, Lula e FHC unidos para defender a Venezuela. Olha o Lula. Foi um desrespeito frontal à soberania do Brasil a atitude do ministro das Relações Exteriores, ao dar palco a descabidas declarações belicistas sobre a Venezuela feitas em Roraima pelo secretário de Estado americano. Considero importante que o presidente da Câmara, o Maia, olhem só, tenha repudiado tal afronta e relembrado nossa tradição diplomática, consagrada pelo artigo 4 da Constituição, tão desprezado pelo governo Bolsonaro. É o governo Bolsonaro que despreza a Constituição? Olha o Fernando Henrique. FHC e Serra criticam visita de Pompeu a Roraima e apoiam Rodrigo Maia. Antes de mostrar mais coisas, gente, ainda que a Constituição brasileira vedasse, ainda que vedasse o que não veda, é um absurdo você protestar contra isso. Os indicadores mostraram, gente, se eu não me engano foi do ano de 2019 para 2020, para esse ano, que a média da população perdeu, na média, acho que de 12 a 16 quilos. Imagina, toda a sociedade, todo mundo perdeu peso, porque não tem comida suficiente. Independente, sabe, o papel não pode ser mais importante do que a nossa moral. O papel, o que está na lei, nunca pode ser mais importante do que a moral e nossos valores e a situação real de sofrimento das pessoas. Não tem nada disso na Constituição, o pessoal está falando malabarismo maluco aí, mas independente, gente, isso aí tem que estar na cabeça. Quem acha que o papel manda em tudo é um bando de positivista. E aí, olhem só, né? Saiu uma matéria na Folha de São Paulo, vou mostrar para vocês alguns trechos, mas olha o título: ex-chanceleres apoiam Maia e condenam utilização espúria de solo nacional. Aí vem o Maia falar que ele agradece o gesto de apoio dos chanceleres e ex-ministros de Estado na defesa da soberania nacional. Gente, em algum momento a soberania brasileira ficou deixada de lado? E dos princípios constitucionais. É a narrativa deles, né? Querendo falar que Bolsonaro é está agindo de forma inconstitucional. Vejam só. O governo Bolsonaro é antidemocrático, é autoritário, agora é um governo inconstitucional. Olha toda a narrativa. Eles querem jogar tudo que não presta para lá de cá. Que devem regir nossa política externa, sobretudo com respeito aos países da América Latina. Aí vamos dar uma olhada. 6 chanceleres foram aí reclamar. Foi a carta de apoio a Maia. Abre aspas para eles. Condenamos a utilização espúria do solo nacional por um país estrangeiro como plataforma de provocação e hostilização a uma nação vizinha, afirmam os ex-chanceleres. Para eles, o Maia foi intérprete dos sentimentos do povo brasileiro. Vocês acham que Rodrigo Maia... Vocês acham mesmo que ele interpretou o sentimento de vocês? Meus amigos, a gente está num ponto
que inclusive várias pessoas ligadas à esquerda são críticas da Venezuela. A Venezuela está num ponto de calamidade completo que ninguém em sã consciência, a não ser quem quer te utilizar disso para fazer, não sei, propaganda política, utilizar isso de forma política, comemora. Só o caso é o Maia. E esse pessoal, né? E olha só quem assinou a nota. O FHC, que foi chancelado em Itamar Franco, Francisco Rezec, na época do Collor, Celso Laffer, Collor e FHC, Celso Amorim, governo Itamar e Lula, olha só, Amorim, né? José Serra e Aloysio Nunes. O Serra. Vocês sabiam que o Serra era amiguíssimo do pai do Maia? Sabiam disso? José Serra. Estudaram juntos. Foram membros aí do Partidão Comunista. E não só, né? Que coincidência. Que coincidência. E agora o Serra tá apoiando. Ambos aí do PSDB, né? Quer dizer, ambos não, desculpa. O FHC e Serra no PSDB, mas amigos de longas datas. E uma coisa que vale a pena comentar, quer dizer, vou terminar aqui a matéria, responsável pelas relações internacionais do Brasil em todos os governos democráticos. Olha só a narrativa. Responsáveis em todos os governos democráticos desde o fim da ditadura. Primeiro que eles chamam o Brasil de ditadura, e em seguida eles falam em questão de reforçar. Olha, os governos anteriores foram governos democráticos. Lula foi democrático, Dilma foi extremamente democrático. Sabe aquela história que o povo votou lá no referendo sobre a questão do desarmamento? Que o povo falou, não, a gente quer poder ainda continuar comprando e poder ter. E o Lula falou, eu não importo por vontade popular. Isso é democracia para essa gente. Só um pequeno exemplo. Aí você vê, eles congratulam o Rodrigo Maia pela nota que ele escreveu no dia 18 de setembro. Na qualidade de presidente do órgão supremo da vontade popular, olha como eles dizem, o órgão supremo da vontade popular. Vocês acham que hoje a Câmara dos Deputados é o órgão supremo da vontade de vocês? Maia foi intérprete dos sentimentos do povo brasileiro ao constatar que tal visita, olha, no momento em que faltam apenas 46 dias para a eleição presidencial norte-americana, não condiz com a boa prática diplomática internacional e afronta as tradições de autonomia e altivez de nossas políticas externas de defesa. Finalmente, fazemos votos para que, dando sequência à nota do presidente Rodrigo Maia, as duas casas do Congresso Nacional e o STF, guardiões da Constituição de 88, exerçam com plenitude as atribuições constitucionais de velar para que a política internacional do Brasil obedeça o artigo 4. Agora estão convocando o STF para ajudar. O que eu ia falar antes? Falei do Foro de São Paulo. Tem um vídeo clássico que é do José Disseu falando como o Foro de São Paulo foi importante para a chegada dos seus líderes nas presidências no poder dos países. Lula no Brasil, primeiro o Chávez na Venezuela, depois tomou posse o Maduro, o Evo Morales na Bolívia, os Kirchner na Argentina, o Disseu também fala da galera de El Salvador, de outros países. E aí, no final da entrevista, ele fala a única pessoa que ainda não chegou ao poder do nosso grupo é o Ciro Gomes. Ciro Gomes. Uma das entrevistas mais importantes que para mim tem quando falo de Rodrigo Maia foi do Ciro Gomes para a Andréa Saad. Ela faz uma pergunta assim, o que é que você tem para falar sobre o Rodrigo Maia? E o Ciro Gomes fala assim, ele é um cara de muita confiança, missão dada, missão cumprida, conheço o pai dele. E o Maia, ele sabe articular muito bem as coisas, ele coloca pessoas chaves para em determinadas posições. E o Ciro fala que essa foi a estratégia, estratégia não, né? A ideia que ele vendeu para o pessoal da esquerda para colocar o Maia, para apoiar o Maia. Ele falou, a gente não tinha voto suficiente para emplacar um presidente da Câmara. Conversei com o pessoal, falei, vamos do Maia, porque o Maia aí vai jogar junto com a gente. E você vê, o Maia começa aí agora a nova narrativa, tomando a mídia, já tem uns 3 dias que estão remoendo isso, é para criminalizar o governo brasileiro e apoiar a Venezuela. A Venezuela. Olha que ponto tá chegando. Aí você vê que tá num ponto tão absurdo, mas tão absurdo que você vê gente como Janaína Pascoal falando, desculpem, mas o deputado Rodrigo Maia não interpretou o sentimento do povo brasileiro. Ele não pode ter interpretado o sentimento dos... Ele pode ter interpretado o sentimento dos intelectuais, né? Esses aí iluminados, que reclamam da ditadura militar, mas reverenciam pessoas como Maduro. Aliás,
Hélio Bicudo, Maristela Basso, Jorge Pascoal e eu denunciamos Maduro ao TPI ainda em 2017. À época, a imprensa não compreendia o motivo. Inacreditável que depois do reconhecimento da ONU sigam relativizando os crimes desse ser. Até a ONU já olha de forma, cara, não dá mais para defender a Venezuela. Mas pra essa gente, vale de tudo, esquece, né? E aí, meus amigos, olha só essa matéria, não vou ler a matéria. A parte mais interessante é que saiu no site oficial da Câmara. Quem é que lida, quem é que é a grande chefe da questão da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados? Quem é? E quem foi que colocou? Vamos falar primeiro quem colocou. Quem colocou foi o Rodrigo Maia. E sabe quando foi que tomou posse? Dias depois da pessoa ter aparecido nas páginas quase que policiais, deveria ser nas páginas policiais, né, do famoso gabinete da Peppa, já ouviram falar desse? É a senhorita Joyce Hasselmann, aí tá na frente da SECOM da Câmara, não sei se ainda tá agora nesse momento de eleição, se foi afastada, mas estava. E aí você vê, né, será que tá realmente azeitado, como a galera gosta de falar, né, o sistema tá rodando de forma assim bem fluídica, a passada de pano, o pessoal tá jogando junto? Aí você vê o site da Câmara dando a repercussão que 6 ex-ministros divulgaram nota em apoio ao Rodrigo Maia. Tem método demais. E aí, olha só, uma das pessoas que saiu aí para fazendo críticas, e aí uma coisa que a gente tem para falar, foi o Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, do Partido Comunista do passado, o Renato disse, ó, ex-ministro da Defesa, comunista e membro do Foro de São Paulo, que segundo Ramos possui profundo nacionalismo e amor pelo Brasil, compara o regime do narcoditador Maduro com o governo Bolsonaro. Ramos é um dos principais atores do governo. Olha o que o Aldo Rebelo disse. Não há nada que Ernesto Araújo e a ONU dizem hoje sobre Maduro e a Venezuela que Maduro e a ONU já não digam sobre o Brasil e o Bolsonaro. Usando a questão indígena, o desmatamento e as queimadas da Amazônia. Em que mundo vive Ernesto? Ele está comparando o que acontece na Venezuela com o que acontece no governo Bolsonaro. Olhem só. E você vê como são as coisas. Em dia 20 de maio, estava lá o Ramos falando que recebia hoje, no CMSE, o antigo ministro da Defesa, Aldo Rebelo, a oportunidade de relembrar bons momentos e conversar sobre o Brasil com alguém com profundo nacionalismo e amor ao nosso país. Gente, as pessoas que são ligadas ao Foro de São Paulo não têm nenhum amor pelo Brasil. O amor deles é pelo partidão, é pelo plano de poder que eles possuem. Ah, isso daí faz o ministro Ramos a pior pessoa do mundo? Cara, não faz às vezes. Mas isso aqui só ilustra uma coisa que a gente fala direto. Muitas dessas pessoas que estão em posições muito boas, às vezes ela tem uma capacidade técnica muito boa, às vezes o Ramos pode até articular bem na Câmara, não sei quão bem ele é de articulador, porque ele está nessa parte, na Secretaria do Governo, mas você vê que falta ainda aquele traquejo, aquele domínio sobre, como é que pode falar, a revolução cultural, né? Essa pauta mais ideológica, entender realmente, cara, esse daqui que é o problema. Essa galera parece que é boa, parece até que é realmente assim um nacionalista, Aldo Rebelo, você vê lá, ó, foi visitar o exército. É aquela coisa, o cara não desconfia, né? Pô, cara, se o cara fosse do mal, ele tá vindo aqui no exército me ver? Eu acho que não, né? Porque normalmente gente má tem medo da polícia, medo do exército e diversas outras corporações de defesa e da justiça. Mas essa gente do Foro de São Paulo, galera, não dá. Então fica de dica aí, ministro Ramos, por favor, abra os olhos para esse tipo de gente. E aí tivemos esse daqui que foi para mim uma das maiores revelações do dia. Oh, não é revelação, até porque a gente já comentou desse país, né? Esses sim precisam do petróleo venezuelano. Mas vejam quem que vem reclamar. Eles colocam aqui, ó, a foto. Escrevendo assim, ó, o secretário Pompeu. Diz, ó, e finalmente o ministro internacional também fez a discussão sobre a importância de manter o Brasil safo, né? Protegido do Partido Comunista daquele país. Eles estão falando aqui do Pompeu. Olha, ele diz, ó, condenamos com veemência as ações e palavras do Pompeu que espalham rumores de desinformação para tentar provocar discórdia e minar as relações entre nosso país e o Brasil e outros países da América Latina. Sua conspiração abjeta é destinada a fracassar. Eles pegam essa onda toda, né, que a esquerda tá com raiva aí do Pompeu, para falar da questão da internet.
Olha a preocupação e a vontade que esse pessoal tá de participar do leilão do 5G. Eita, tem coisa aí, né? Tem coisa aí. Vocês acham o quê? Será que é aleatório? Será que é aleatório? Será que é aleatório? Aí você vê, mostrei pra vocês que 2 dias atrás, lá no dia 18, isso é uma matéria, a mídia notificou, né, como urgente, falando que os Estados Unidos iriam banir para sempre o TikTok e o WeChat. Não. Acabou, galera. Acabou, a gente vai tirar, não dá mais, não dá pra continuar com isso. E aí, olhem só, segundo a Bloomberg, qual foi a justificativa? Os termos de acordo parecem não atender às preocupações de segurança nacional, manifestadas por autoridade do governo, incluindo quem? O Pompeu, o secretário de Estado, esse que está todo mundo reclamando. Essa notícia era para ter sido no ar domingo, mas o que foi que aconteceu? Olhem só, a história parece que se repete. Os mesmos problemas que Bolsonaro enfrenta no Brasil, os americanos estão enfrentando. Isso aqui é interessante porque pode acontecer algo similar no Brasil. Juíza suspende a proibição do WeChat nos Estados Unidos. E olha a justificativa. A juíza da Califórnia suspendeu esse domingo a proibição emitida pelo governo americano de extinguir da Apple Store e da Google o aplicativo. Em sua decisão, a magistrada afirmou que as proibições carregam substancialmente mais discurso do que o necessário para servir aos interesses significativos do governo na segurança nacional, especialmente dada a falta de canais substitutos para a comunicação. Segundo o governo, tanto o WeChat como o TikTok coletam dados de usuários americanos que são acessados pelo governo lá do pessoal. Meus amigos, existe alguém hoje, no ano de 2020, que vai me falar que se um único aplicativo sair do ar, isso significa que não vai ter outro canal de comunicação para substituir? A gente tem o que hoje? Telegram, Viber, TalkTalk, que é um coreano, o pessoal conhece muita gente que usa. Tem o Messenger do Facebook, tem o próprio Facebook, tem... já falei do Vibe, tem um que o pessoal tava usando, que o pessoal diz assim que apaga mensagens. Putz, esqueci o nome agora. O pessoal em Brasília adora usar, porque meio que tem uma segurança maior, segundo essa gente. Aí tem o Snapchat, tem o chat do Instagram, diversas coisas. Não tem nenhum que possa substituir. Lembre também que a Califórnia é considerado o estado mais progressista, a palavra progressista é igual esquerdista, dos Estados Unidos. Mas juiz é de lá. Decisão monocrática? A gente já viu isso pelo Brasil? E o que eu digo assim pra gente prestar atenção? Quando tiver o leilão aí no Brasil da questão de internet, até agora, o que o governo tá falando? O ministro das comunicações, que é o cara da área, o Fábio Faria disse, olha só, a decisão da questão geopolítica vai ser tomada pelo Ernesto Araújo. E o martelo final, quem vai bater é Bolsonaro. Acabou. Acabou aí. Será que na hora não vai vir um juiz na decisão democrática e falar, não, cara, isso daí não vai ser assim não, vai ser a forma, esquece aí, bater martelo de Bolsonaro, esquece o Ernesto. Não, vai ser a gente aqui, porque vai inventar alguma regra. Então vai vendo o que tá para acontecer. Continuando aqui, ainda falar para esse país, isso daqui tem uma coisa que a gente vem falando aqui no canal, já deve ter umas 3 semanas. Autarquias. Como é importante a gente ter pessoas chaves em agências reguladoras, órgãos de controle e coisas como, por exemplo, CNJ, TCU, STF, STJ. Aqui no caso a gente tem organizações internacionais. E aqui é uma matéria em inglês, um amigo meu me mandou aqui pro WhatsApp. Meu amigo, inclusive, é um ex-cabo do Exército, Nicolas Rorato, um grande amigo meu, a gente gravou até uma live junto no outro canal, a gente fazendo churrasco, foi bem engraçado. Olha o título da matéria, a influência do Partido Comunista sobre grupos internacionais. Aí você vê, ó, dentro da OMS, tem uma pessoa. Aqui é World Intellectual Property Organization, tipo assim, Organização Internacional de Direitos Autorais. Tem alguém. Na ONU. Tem alguém aqui, ó. Quer dizer, não, aqui é meteorologia. Quer dizer, tem um... Direitos Humanos. ITU é Sindicato de Telecomunicação Internacional. Comecei aqui. Organização de Aviação Civil. Organização de Aviação Civil Internacional. Organização Internacional da Aviação Civil. Não sei como seria a tradução.
Organização de Desenvolvimento Industrial, Comida e Organização de Comida e Agricultura. Então, todos os grupos, não vou ficar lendo todos, mas você vê, ó, todos são organismos internacionais de apoio, assim, que tem, sei lá, prospecção no mundo inteiro. E pensa assim, gente, a quantidade de contatos que essas pessoas podem pegar, a quantidade de influência que essas pessoas têm para mover normas, mover leis e tentar facilitar tudo o que puder. O partido sai comprando tudo. Lembrem que eles estão aí, né, no processo da nova rota da seda, One Belt, One Road, uma rota, One Belt, um cinturão, uma rota. Então vai vendo, vai vendo. Enquanto isso, o lado de cá, o lado dos conservadores ao longo do mundo, a gente não tem a ONU, a gente não tem ninguém na União Europeia, a gente não tem, na América Latina tem o que de grupo? O Mercosul hoje em dia, meu Deus do céu, só tem um Brasil que se salva. Já tem discussão, cara, vale a pena estar no Mercosul, muita gente diz, porque o Brasil tá carregando aí vários outros partidos. Olha o que tá acontecendo na Argentina. E aí, olha só isso daqui que eu falei pra vocês. Imagina daqui, gente, pode ser que a indicação de Bolsonaro para o STF já esteja apta aí para 15 de outubro. Algumas pessoas falaram aí que o Celso de Mello, que vai se aposentar agora em novembro, talvez ele possa se aposentar 2 semanas antes. Olha o que a Cátia Abreu está falando, não sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos. O mundo inteiro está nos observando nas próximas horas. O Senado decidirá como será reconhecido no mundo, altivo ou sabujo de Trump. Não entendi muito bem, né? Quer dizer, eu acho que não tá falando dos Estados Unidos, ela tá falando aqui do Brasil. Mas quem que vai passar o primeiro crivo é lá no Senado brasileiro, né? A questão da indicação do STF. E nesse mesmo período, o Trump também agora ele pode indicar o nome. E vamos acompanhar como é que vai ser se desenrolar nos Estados Unidos. Falando aqui só bem rápido sobre a Argentina, vejam só. Enquanto aqui a gente tá cada dia mais, graças a Deus agora, vendo flexibilizações no Brasil, ninguém mais fala em voltar atrás. A Argentina está aí estendendo o período da pandemia, né, de quarentena. Olha só, olha o que a gente podia estar passando no Brasil se Haddad tivesse vencido a eleição. E aí que eu falei aquela questão lá de Sérgio Moro da Lava Jato, pra gente fechar aqui o assunto e continuar avançando. A Sarita trouxe um comentário, inclusive no mesmo dia do Renato, dia 17 de junho, e o Carlos diz, né, e pensar que o start de toda essa angústia que o Brasil está passando foi dado por Sérgio Moro. Eu relembrei a vocês que Rodrigo Maia, ele tava na corda bamba, dias e dias seguidos, o povo levantando hashtag Fora Maia, Rodrigo Maia traidor, de coisas similares. Isso foi dia 20, entre 18 a 21 de abril. 21 de abril, meio que Rodrigo Maia mergulhou, afundou, saiu da grande mídia. Ele saiu assim com a matéria que ele ia colocar em votação pautas do governo, porque vários aliados já tinham mandado Maia. Cala a boca, sai da mídia, dá um tempo, você passou do ponto. Inclusive o Centrão rompeu com o Maia, foi naquela época, e foi dali que o governo viu a possibilidade de se aproximar com o Centrão, já visando inclusive as eleições aí da Câmara, agora em fevereiro. E o que foi que aconteceu? Sérgio Moro saiu dia 24 de abril, 3 dias depois. E aí gerou toda essa cortina de fumaça, as questões do STF, as perseguições, a gente viu a questão da pandemia ficar bem pior. Tudo aí depois, né? Da saída de Sérgio Moro. Tudo começou por esse rapazinho. Tudo. Tudo veio dali. Então vai vendo, vai vendo. E aí, continuando, galera, um assunto aqui que é sério para falar, que é a questão de eleição. Olha o que o Gil Diniz, que é deputado estadual em São Paulo, tá falando. Talvez você não tenha percebido a movimentação do Dória aqui no estado de São Paulo, que já visando as eleições de 2022, não as atuais. O Dória fez aliança com Baleia Rossi, que é presidente do MDB e candidato à presidência da Câmara quando Maia deixar o cargo. Se Maia não conseguir, é a reeleição, né? Para isso, o Dória aceitou o nome de Ricardo Nunes, vereador do MDB, como vice do Bruno Covas. E olha só isso daqui. O debate travado dentro do PSDB paulistano é se Covas terá condições de saúde para chegar até o final do mandato, o que daria à Prefeitura de São Paulo de bandeja para o MDB. A informação de bastidor aqui do Gil Diniz falando que talvez o Covas não tenha saúde para continuar, uma peça para se afastar. Então aí o Dória, ele aceitar alguém do MDB, caso o Bruno Covas venha a vencer, é quase assim, uma assinatura fala, não cara, eu vou te dar a Prefeitura de São Paulo. E aí a gente vai mirar em 2022. E eu mostrei para vocês que dias atrás, o próprio Dória diz, né, que essa aliança entre DEM, MDB e PSDB não é apenas para as eleições atuais.
Não é só para isso. Eles já querem pensar realmente para 2022. E olha só, essa articulação é composta pelo DEM, o Partido do Maia. No estado de São Paulo, o vice-governador é Rodrigo Garcia, que é do DEM, o amigo do Maia, e pelo acordo do PSDB, DEM e MDB, Rodrigo Garcia será aí o sucessor dos tucanos em 2022 no governo de São Paulo. Então Dória não disputaria a eleição e quem viria é um cara do DEM. E o Gi diz que essa coligação já colocou na mesa seu objetivo. 2020, a Prefeitura de São Paulo. 2021, o comando da Câmara, que é as eleições. 2022, o governo estadual paulista e a presidência da República. E percebam, pessoal, olha como a cidade e o estado de São Paulo é importante. A aliança tem como foco a cidade e o estado. É o maior PIB brasileiro, que é o estado de São Paulo, e o segundo maior PIB do Brasil é a cidade de São Paulo. Não é à toa que essa gente está lutando com unhas e dentes para conquistar isso. E o Gi diz que o PSL expulsou quando afirmou o desejo de disputar a prefeitura paulistana. Como dizem, o que o sistema não absorve, ele tenta destruir. Lançaram uma candidata medíocre que não tem chance de concorrer e ganhar. É uma caricatura de si mesmo, e isso ajudou o PSDB na cidade. É questão aí do Dória, né? Do Dória não, do Bruno Covas. Nós precisamos nesse momento pôr os pés no chão. A política que idealizamos nem sempre é a real política. Os nossos quadros não são anjos querubins. Enquanto desejamos o melhor para nossas famílias, amigos e patrícios, o outro lado quer tirar a nossa vida, nossa liberdade. E aqui é complicado. Meus amigos, em quem que o povo vai votar em São Paulo? Eu não faço a mínima ideia. Tem quem aí de candidato? Aparentemente, Bolsonaro está fazendo um aceno aí pro Russomano. Bolsonaro até colocou um videozinho do Russomano no canal dele, teve uns encontros aí com o pessoal do Republicanos, os filhos de Bolsonaro estão no Republicanos, mas e aí? O Russomano é um cara complicado. O vice dele é um ex-advogado aí da OAB, ele já foi da OAB, não sei se ele ainda deve ser advogado, mas assinou um manifesto pedindo a saída de Bolsonaro. Pedindo a saída. Um cara com tendência progressista, amigo do Alckmin, é o vice do Russomano, Marcos da Costa. Mas e aí? O Gil tá falando, tem que pôr o pé no chão. Ao mesmo tempo que tem, por exemplo, o Levi Fidelix. Já me falaram que não é flor que se cheire. Mas e aí? Tem um cara do Novo, cara. O cara do Novo é muito absurdo. Não tem nem como eu falei isso aqui. Tem o Felipe Sabará. Tem o Arthur Duval. Gente, qual é o menos pior? Qual é o menos pior? Eu não sei. Eu espero que o governo dê realmente assim um aceno e fale, o candidato que o governo acha é esse daqui. Porque tá difícil, gente, falar assim, o nome é esse. Se o governo não der um aceno, vai ficar muito difícil da população. Mas realmente parece que o Boulos e o pessoal da esquerda não dá de jeito nenhum. E os tucanos do PSDB, cara, é um problema. Bruno Covas é um problema muito grande mesmo. Eu não sei se a Joyce seria tão ruim quanto o teu pessoal do PSDB. Não sei falar mesmo. E aí, já chegando aqui o fim a questão do Gil, ele diz assim, precisamos amadurecer e pensar a médio e longo prazo. Senhores, o ótimo é inimigo do bom. Mais uma vez afirmando, gente, não dá pra gente ficar pensando no cenário ideal. Temos que ver o que é o menos pior. E ele diz, se conseguirmos tirar Bruno Covas e o PSDB da Prefeitura de São Paulo e tomarmos a Câmara Federal, conseguiremos tirar a Assembleia Legislativa de São Paulo das mãos dos tucanos também. Imaginem esse grupo social-democrata sem esse poder em 2022. Conseguem imaginar? E por fim, sigo fazendo meu trabalho, fazendo o que é possível, várias coisas, e diz que façamos a nossa parte também, dentro das poucas possibilidades. A política brasileira é assim, e vamos ter que trabalhar por gerações para mudar essa triste realidade. O trabalho é para 20, 30 e não para amanhã de manhã. Sigo a orientação do presidente Jair Bolsonaro. E acho que é isso daí. O que é que vai ser melhor para o governo? Eu acho que o governo, pelo menos, vai saber indicar qual é o nome mais alinhado com ele na cidade de São Paulo. Eu realmente espero. O Bolsonaro falou que pelo menos no segundo turno ele vai dar um... Assim, falou que no primeiro turno ele não vai participar. Mas vamos ver. Vamos observar. E aí vale essa reflexão aqui do Dom. Enquanto a esquerda, em todos os estados, fala de união, dá as mãos e mantém o foco na eleição municipal, a direita segue brigando. Em todos os estados. Para tentar provar, não sei para quem é mais de direita do que o outro. Um dia a gente aprende. Talvez. E realmente, e não é só questão política não. Questão inclusive de, não sei, bolsonaristas, redes sociais, pessoas que, sei lá, os influenciadores, jornalistas, essas coisas. Eu fico vendo por dia e falo, cara, tem gente que hater todo mundo tem. Mas eu falo assim, cara, o que é que ganha com isso, cara? O que é que ganha com isso? O pessoal, meu, você já leu isso aqui que falam de você? Eu falei, cara, eu não vou ler, cara. Isso não vai me adiantar em nada. Eu vou rebater pra quê? Pra quê? A pessoa só tá confabulando com um monte de coisa.
Vamos nessa, galera. Não perde tempo, nem perde tempo lendo quem tá nessa daí. E aí, o que o Dom acabou de falar, o deputado Gessé falou uma coisa que é meio estranha, porque tem isso aí, né, uma briguinha que tá acontecendo. Começou, semana passada, uma discussãozinha entre a Karina Cufa, a Zambelli e, do outro lado, deputados estaduais lá de Santa Catarina, que dizem que eles são, sim, apoiadores de Bolsonaro e sempre foram. O Gessé eu não conheço de tempo, mas eu conheço a Ana Caroline Campaiolo. Mas o Gessé diz o seguinte, ó. Você sabia que a advogada do Bolsonaro, a Karina Cufa, que está advogando para a vice, me ligou um dia antes do impeachment lá do governador de Santa Catarina, em nome do Bolsonaro, para salvar o faraó Moisés, usar o nome de Bolsonaro em vão, e eu que sou traíra. E diz, ó, Karina Cufa e Daniela usaram o nome de Bolsonaro sem sua autorização para jogar as pessoas contra nós, como se estivéssemos negligenciando a determinação do presidente ao não ajudar a vice, foi jogo sujo. Mais sujo do que já vivenciei na vida política. Como confiar nelas agora? Uma coisa estranha, gente. Tem um tempinho que eu venho assim olhando de uma forma assim, bem estranha para Karina Cufa, que é o seguinte. O pessoal falou, conversei com gente realmente lá de Brasília, deputados, ligados inclusive à Aliança pelo Brasil, que falam o seguinte: quem vendeu a ideia que o Aliança poderia estar pronto a tempo, 3 meses, foi a Karina Cufa. E segundo eles, na época, aí o pessoal falou que a Cufa meio que ela tinha uma certa, assim, acesso, não vou falar amizade, ao Humberto Jacques, que era o vice-PGR, que inclusive é o cara que tá aí assinando todos aqueles documentos que liberou o pessoal do STF, fazer aquelas buscas e apreensões. É o vice do Aras. E aí você vê, o cara tava na PGR, quer dizer, ele tá na vice-PGR agora, mas antes ele tava no TSE. O pessoal falou isso, desde então ficando assim, cara, tá meio estranho. E a Karina Cufa, ela tem assim um passado também meio estranho, era feminista, tinha assim umas coisas. Eu não sei, vamos observar. Agora o que eu sei é o seguinte, a Ana Caroline Campaiolo tá aí lutando contra a esquerda tem muito tempo, mas muito tempo mesmo. Tem livros escritos sobre feminismo e ela fala o seguinte: o presidente Bolsonaro estava sabendo que o impeachment seria votado para investigar o governador e a vice. A vice Daniela, inclusive, estava no lançamento do Aliança pelo Brasil em Brasília. Bolsonaro sabe quem ela é, e a Caroline também falou, também estava no lançamento. A advogada Daniela é a Karina Cufa, próxima do presidente. Zambelli defende Daniela e também é próxima do presidente. Bolsonaro também sabe que todos os deputados bolsonaristas de Santa Catarina são fiéis a ele e têm nosso telefone. Eduardo Bolsonaro publicou um tweet em solidariedade a Daniela porque achou que ela já tinha perdido, conforme já foi confirmado pelo deputado conservador Gessé. Levaram informação errada para o filho do presidente. Não vou dizer quem foi. Mesmo assim, o presidente Bolsonaro não ligou, não pediu, não postou e não falou nada sobre ajudar a Daniela. Sequer falou no assunto, silêncio total. Várias pessoas ligaram de Brasília tentando falar em nome do presidente. Os deputados pressionavam a pessoa no telefone e ela acabava admitindo que não tinha sido ordem do presidente coisa alguma. Vocês entendem o que isso significa? Bolsonaro não defende Daniela. Espero que entendam, porque eu tenho muito trabalho a fazer e não posso ficar perdendo tempo com Carla Zambelli na internet. Eu sou fiel a Bolsonaro e a minha consciência. Daniela tem que ser investigada sim. E se o presidente me ligar, eu vou falar para ele o que não posso falar na internet. E tenho certeza que ainda o convenço de que ela não deve ser defendida só por ser de direita. Deve ser por isso que a Zambelli não insiste que o presidente ligue para os deputados que realmente votam. Fica aí, né? Porque é uma situação que gerou um desgaste. Tô mostrando aqui o outro lado da moeda. A Zambelli só fez criticar, o pessoal chamou essa gente de traidor. Chamou com todas as letras. Avançando no assunto, falando de Eduardo Bolsonaro, ele vem aqui para falar assim, eu conheço a Amazônia. Mais uma vez, o Eduardo trazendo mais matérias. Tentar, sabe, emplacar, dominar a narrativa. A gente não pode deixar que a questão da Amazônia caia sobre o pessoal da esquerda. Ela tá falando da questão do turismo, traz aqui mais uma vez, mais um videozinho mostrando pesca, ecoturismo, fogo na floresta, comida, indo, arma, etc. Siga-me no Instagram Bolsonaro. E fala que vai mostrar uma série de vídeos mostrando a experiência dele na floresta amazônica. E aí, essa questão da Amazônia já resultou que o STF vai fazer uma audiência pública sobre a situação ambiental. Quem convocou? Luiz Barroso, o ministro mais de esquerda do STF. E a audiência pública vai começar na véspera do discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. E olha só,
Quem entrou aí, né, com pedido para essa audiência acontecer foram 4 partidos. Olha os partidos: PT, PSOL, PSB e Rede. Eles apontam a omissão do governo federal por não adotar providências para o funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, que teria sido indevidamente paralisado em 2019 e 2020, bem como diversas outras ações e omissões na área ambiental. Olha a questão de clima, não clima. Tá tentando voltar, né, a pauta do aquecimento global. Ninguém tava falando mais, tinha mais coisa para se preocupar, não tava vendendo tanto, mas agora que a pandemia não vende mais, estão trazendo isso. Aí, se não bastasse, vamos para Gilmar Mendes. Gilmar Mendes critica descaso pela política ambiental. Não citou o Bolsonaro diretamente, até que foi antagonista, sem citar o governo federal. Gilmar Mendes vai lá para reclamar. Sempre assim, sempre assim. E aí, dessa questão de reclamação, olha isso daqui, já avançando um pouco no assunto. 2 jogadoras apareceram aí de vôlei para fazer, na final da partida, pegar o telefone e uma gritar fora Bolsonaro, vestindo a camisa patrocinada pelo Banco do Brasil. E aí você perguntar, mas o que é que tem aí, né? O próprio Carlos Bolsonaro disse: e aí, Banco do Brasil, vai acontecer algo como tomaram em relação a sites que expunham feitos sobre o governo, mas, para variar, chamado site de fake news, sem que os acusadores mostrassem as tais fake news? Denegrir é mais grave quanto acusar sem provas e obedecer como cãezinhos. O que é que ela está falando? Não sei se vocês lembram, mas o Sleep Giants colocou pressão no Banco do Brasil para remover todas as suas propagandas do site Jornal da Cidade, porque, segundo o Sleep Giants, o Jornal da Cidade produz fake news. E tem que tirar. E aí agora, será que o Banco do Brasil vai fazer alguma coisa sobre essas meninas? A coisa aqui, como vocês podem ver, a Confederação Brasileira de Vôlei, aqui é até um print do site oficial, eu não peguei a imagem completa, mas quem trouxe foi o Luiz Sapori, e diz assim, ó: a CBV se expressa contra manifestações de cunho político, e realmente, cara, é um certo limite, né? E a Luiz Sapori ainda informa que tinham 3 duplas. As lacadoras ficaram em último, não tem capacidade, só quis aparecer. O pessoal falou, não, atletas que ganharam bronze pediram fora Bolsonaro. Elas ganharam bronze numa competição que só tinha 3 pessoas, 3 duplas. E aí, avançando ainda aqui, né, de coisas absurdas, a Sarita aqui traz a informação assim, ó: a Folha de São Paulo começou a atacar o excelente programa Conta Pra Mim, da Secretaria de Alfabetização do MEC, liderada pelo Nadalim. A regra é clara. Quando a imprensa militante faz ataques coordenados, é sinal de que estamos indo bem. E diz, ó: era uma vez uma coleção bolsonarista. O MEC lançou historinhas infantis clássicas, recontadas, entre aspas, não sei porquê, sob a supervisão de um olavista, secretário de alfabetização. Ouvi especialistas. Minha contribuição para a revista de livros 451. E o Carlos Bolsonaro diz, ó: perfeito, lamentavelmente, o início do movimento de defesa quase nunca sai de dentro, de onde deveria sair, com raras exceções. Pessoal, algum de vocês que tem filho já abriu isso daqui? Gente, só tem história. Uma única história. A história da Chapeuzinho Vermelho, a história da Branca de Neve, a história da Cinderela. Só isso. Mas tudo que pode fazer para atacar o governo, o pessoal vai atacar. Cara, um programa para ajudar os pais que querem educar seus filhos. Só isso. Nem isso o pessoal quer deixar de lado. Eles não têm nenhum amor pela educação de seus filhos. Nenhum amor. Isso daqui é uma prova do que vem se tornando a educação no Brasil. Aqui é o FRJ, Universidade Federal lá do Rio de Janeiro. Programa de pós-graduação em ensino de matemática. Aí você pergunta, tá, e aí, essa pós-graduação vai ser de quê? Vai ser, não sei, cálculo avançado? Vai ser sobre, não sei, modelos, alguma assim, uma coisa nova de modelos, alguma aplicação, não sei, matemática aplicada à computação, engenharia, à biologia, à estatística? Vai ser sobre o quê? Olha só. Doutorado em ensino e história da matemática e da física, mestrado em ensino e matemática, temas da pesquisa. Formação de profissionais que ensinam matemática, beleza. Educação especial inclusiva em matemática e ciências, beleza. Avaliação em matemática, ok. Educação em ciências e matemática para diversidade sexual e de gênero e justiça social. Pessoal, o que é que isso tem a ver com matemática? Decolonialidade, eu não sei o que essa palavra significa. E relações étnico-raciais na educação em matemática e ciências. O que é que isso tem a ver com matemática?
E depois, ó, desenvolvimento de recursos didáticos, currículo, inovação física, relações entre história, ensino e divulgação científica, história da matemática, história física nos séculos, por aí vai. Agora esses dois aqui, o que é que tem a ver? O pessoal não perde a oportunidade, nem a coitada da matemática, o pessoal deixa de lado. Não, vamos falar aqui de diversidade na matemática, de matemática e diversidade sexual. Óbvio, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Quem não sabe? E aí, só esse print aqui, mais um aqui pra gente falar da questão da educação, pra gente chegar quase aqui no final do vídeo. Você vê, ó, ensino PM da Bahia. A Polícia Militar da Bahia fez aqui, né, uma postagem em celebração ao Paulo Freire. E o engraçado é o seguinte, vocês devem ter acompanhado nos últimos dias, mostrei pra vocês aquela perseguição que o governador baiano, do meu estado, tem um lugar de fala pra falar, tá fazendo sobre o cidadão comum, o André Porciúncula, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele é capitão, ele é tipo assim, um coronel, não sei, ele é um cargo assim na PM, é tipo um chefe da PM, que o governo tinha convidado para trabalhar na Secretaria da Cultura, lá do Mário Frias. O governador da Bahia não liberou o cara, e além de não liberar, ainda exonerou da função. O cara tá sem função, na PM não pode demitir, mas tá sem função. E aí você vê, já fui saber, diz que na Bahia o chefão da PM é um cara assim bem ligado ao governo, e você vê uma postagem dessa, e você já juntando, né? Pô, o cara no PM de direita, ia pro ângulo da cultura, pro governo, olha como é o posicionamento da PM na Bahia, né? E porque talvez os grandes nomes da PM baiana não tá defendendo o cara. E estão do lado do Rui Costa, né? A gente vai vendo, a gente vai vendo. E aí, olha só também isso daqui, né? Crianças que presenciam violência policial podem desenvolver estresse pós-traumático. O que a Sarita diz. A marcação policial é uma forma de manipulação para gerar no público um sentimento contra a polícia. Trata-se de uma peça de propaganda revolucionária. Quem quiser se aprofundar no tema da hegemonia e ativismo de esquerda, sugira a palestra e ela deixa o link. Gente, vem cá, peraí. A polícia faz violência por nada? Ou normalmente assim a polícia aparece quando ela é chamada para proteger pessoas? Não faz sentido, né? Não faz sentido, acho que você tá assim, em perigo, se liga 190, por favor, polícia, vem cá. Mas o que acontece no momento, lá no Rio de Janeiro mesmo, não tá podendo ter operação, né? E aí, olha só essa matéria, eu trouxe essa matéria aqui não por nada, a gente sempre vem falando que Bolsonaro já avisou sobre todas essas questões, a Globo traz, né, o G1. Fome volta a crescer no Brasil e agora atinge 10,3 milhões, diz o IBGE. E o Eduardo diz que por meses e meses o Jair vem avisando isso daí, que não podia só focar na pandemia e deixar de lado a economia. Mas por que eu tô trazendo essa matéria aqui hoje? Uma pessoa me procurou no Twitter, ela já tinha me procurado outras vezes, e eu não tinha prestado isso no comentário dela, falou, por favor, olha meu comentário, tô precisando de ajuda. Ela é membro da ONG Mundo Colorido, é de Barras, no Piauí. E o objetivo deles é apoiar crianças portadoras de necessidades especiais e crianças carentes. Eles servem sopa e diversas coisas. E ela me mandou uma mensagem no privado falando o seguinte, ó, que a meta deles atualmente é conseguir uma sede móvel para ajudar mais nas ações. Atendemos mais de 280 famílias entre especiais e carentes. Com a sede móvel poderemos fazer visita às nossas crianças especiais para ajudar a levar elas para as consultas, buscar doações de imóveis, alimentos e roupas, para a gente também entregar sopas. Então ela fala que várias coisas pode fazer. Então, quem for do Piauí, quem quiser ajudar, tem aí o Instagram deles, é tudo junto, ó, ONG Mundo Colorido. Esse período quem tá vendo tantos problemas, né? Só estão atrás aí tentar ajudar as crianças. Acho que, gente, ajudar a criança, ninguém tem nada contra, né? Até se você tivesse um amigo de esquerda, falou, cara, você não é de esquerda? Ajuda aqui, pô, a ONG, de alguma forma. Só estão tentando arranjar uma sede móvel para ajudar aí várias famílias lá no interior do Piauí. Então, quem puder, dá aquela força, galera. E aí, a gente falou aqui de mídia. O Lacombe, que vem se mostrando aí um cara realmente de direita, ele falou que é um cara conservador, veio com um posicionamento bem interessante. Ele deu uma nova fala que ele diz ó, que não é papel do jornalismo fazer de tudo para derrubar um governo. Isso é uma tarefa de comunicação política. E diz que boa parte da mídia tradicional se comporta como um partido político derrotado nas eleições. Omitir ou diminuir o que é bom no governo, aumentar o que é ruim, até mesmo inventar problemas, desfeitos, isso tem sido um comportamento comum de alguns veículos de comunicação. Chegamos ao cúmulo de ver a Associação Brasileira de Imprensa pedir o impeachment do presidente da República. Definitivamente não é o papel do jornalismo fazer de tudo para derrubar um governo. E tá ficando interessante, né, pessoal? O tempo tá passando, a gente tá ganhando algum apoio mais no Congresso, algum apoio mais no Senado, algum apoio mais na mídia. Eu não sei, mesmo com todos os problemas que o país vive, gente, eu não consigo de estar otimista
para a situação a médio e a longo prazo. Com todos os problemas, os trancos e barrancos, eu acho que o Brasil ainda tem muita chance de dar certo, mas muita chance mesmo. E aí, falando em mídia, Bolsonaro, que não é besta, trouxe mais uma reportagem da Record falando, mais informações. A família Marinho, Grupo Globo, por décadas no topo da cadeia alimentar da corrupção. Link no YouTube. Vocês estão vendo, é o que eu tô falando, mais e mais setores da mídia. Agora a gente tem a Record fazendo aí uma série de 8 entrevistas, 8 matérias, né, sobre a Globo. Quem é a Rede Globo? E aí, olha só, por isso que o pessoal tem tanta raiva do governo. Ó. A arrecadação com bens do tráfico bate recorde e supera 100 milhões. Traz aqui o Marco Feliciano que trouxe a matéria do R7. Olha aqui também, ó. Por isso que o povo tem raiva, cara. Damares coloca que este é o nosso presidente e vai no churrasquinho, no cachorro-quente, na padaria, no bar e até na lotérica fazer um jogo. Como ele é amado, o carinho do povo com ele é impressionante. É um homem simples, de coração aberto e sorriso largo. É o mesmo que conheci há 22 anos atrás. E, gente, é inacreditável. Eu não conheço nenhum outro político no Brasil que saia na rua com a coragem, cara, a coragem que ele tem. Porque tem muita gente que também não gosta dele, o pessoal da oposição. O pessoal tá aí e reclama. A quantidade de gente que tá lá para apoiar o presidente de livre e espontânea vontade é algo absurdo. E eu tenho aqui uma coisa a falar, duas. A primeira é Bolsonaro, maneira aí no cachorro-quente, sabe? Na Coca-Cola. O senhor vai fazer a cirurgia em breve, já nos próximos dias. E falo para vocês, gente, oremos aí pela melhor do presidente, né? Tá com cálculo renal e espero que ocorra tudo bem com ele. E chegamos ao fim. Essa foi a última imagem, veja só. E por hoje é isso, galera. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu.